Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que mais esta palavra de Deus, fecundada, iluminada pelo Espírito Santo, penetre ainda mais as nossas vidas, que a cada dia cresçamos na compreensão, na luz de Deus, em cada passagem do seu Evangelho, em toda a Sagrada Escritura. Nós vemos que na ressurreição de Jesus, os dois evangelistas, tanto Mateus como Marcos, logo depois que as mulheres constataram que Jesus havia ressuscitado, aparece um anjo a elas e diz, em Mateus 28, 7, diz assim: Ide depressa, dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ele vos precede na Galileia, lá o haveis de rever, eu vou-lo disse. Então o anjo vai, logo depois que essas mulheres, surpresas pela ressurreição, ouvem do anjo, para que elas dissessem aos discípulos que eles fossem até a Galileia, que lá Jesus os precederia, iria à frente deles na Galileia. Aí Marcos também vai dizer a mesma coisa no capítulo 16, versículo 7. Mas ide dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vos precede na Galileia, lá o vereis como vos disse. Vejam, os dois evangelhos, tanto o de Mateus em 28:7, como o de Marcos 16:7, vai dizer às mulheres que avisem aos apóstolos, aos discípulos, que ele os precederia na Galileia, que ele iria adiante deles na Galileia. Então nós podemos aqui imaginar Jerusalém, logo depois da morte, 3 dias depois da morte de Jesus. Imagina, foi o maior acontecimento de toda aquela redondeza. Então, ele foi imenso por todos os aspectos, pela briga dos fariseus, dos sumos sacerdotes, pela surpresa do povo, pela aquela crucifixão sangrenta, aquela barbaridade que tinham feito ao Filho de Deus. Muitos sabiam que ele era inocente, e mesmo os sumos sacerdotes sabiam que o tinham crucificado por inveja. A Sagrada Escritura vai dizer isso, eles o mataram por inveja. Vejam, não foi porque tinha erros na sua doutrina, mas por inveja. Aquele homem chegou fazendo discípulos, fazendo milagres que jamais eles conseguiriam fazer e sabiam que não iriam conseguir nunca. Então eles mataram a Jesus por inveja. E logo na ressurreição, então vocês imaginam como estava Jerusalém e como estavam, sobretudo, os apóstolos, que durante todos esses anos, 2, 3 anos, ou até um pouco mais, um pouco menos, tinham acompanhado Jesus todos os dias, visto, ouvido todas as maravilhas que Jesus dissera. Então, vocês conseguem imaginar, por exemplo, aqui no Brasil, você ouviu lá a tragédia, a última de Brumadinho, aquilo vira um burburinho, todo mundo, em todos os lugares falam disso. Agora, imaginam em Jerusalém, embora fosse um único Senhor, tivesse sido crucificado, foi a maior afronta que a humanidade fez a um ser humano inocente de tudo, puro e perfeita, infinitamente puro e eterno, ao próprio Deus. Já não era uma barbaridade que se fazia a um ser humano ou a vários seres humanos, é uma barbaridade que fizeram com o próprio Deus, porque ele próprio dissera aos sumos sacerdotes: eu sou aquele que sou, eu e o Pai somos um, quem me vê, vê o Pai.
E tantas vezes ele discutira com os judeus, dizendo, lembram, Abraão exultou com o pensamento de ver o meu dia e se alegrou. Você não tem 50 anos ainda e viste Abraão? Antes que Abraão fosse, eu sou. Para os sumos sacerdotes era blasfêmia. Mas poderiam ter parado e perguntado, como que você é antes de Abraão? Poderiam procurar entender, procurar viver aquilo, mas desprezaram. A inveja falava mais alto. A inveja faz assim, ela te oculta todas as coisas boas que você pode ver e sentir. Quando a gente tem inveja de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas, de uma comunidade, então nada daquilo, a gente já se predispõe a olhar para todos os defeitos que aquilo tem, e mesmo que não tenha, nós os criamos. A inveja faz isso. Nós criarmos defeito em pessoas ou em grupo de pessoas que não existe. A inveja faz isso em nós. Então, considera toda aquela situação, aquela tragédia em Jerusalém, sem dúvida, a maior tragédia que existira em Jerusalém durante tantos anos ou até tantos séculos. Citaram para Jesus lá a torre de Siloé, que matou algumas pessoas. Citaram outras tragédias que ouviam na cidade. Mas aquele fato da crucifixão e morte de Jesus foi, sem dúvida, a maior tragédia que aquele povo poderia ter visto dentre de todos os tempos. Então, você imagina aí, se a perda às vezes de um ser querido, a perda de um parente, a perda de um amigo querido, nos faz ficar pensando naquilo vários dias. Por que foi, por que não foi, estava doente disso, estava doente daquilo, mas se fosse antes, o outro médico teria descoberto. Fica um emaranhado de ideias, um filme passando pela sua cabeça de tudo que poderia ter acontecido e do que poderia não ter acontecido. Então, hoje uma senhora ainda narrou, meu filho morreu de dengue. Olha, então, imagina, então, passando na cabeça essa pessoa, né, se fosse tratado antes, se o médico tivesse visto, se tivesse usado meios. Então, nesse burburinho todo, nessa suprema angústia, imagina, não para você lembrar de maneira negativa, mas imagina as grandes angústias que você passou na vida. Não é para você lembrar, mas para você ter ideia da angústia em que viviam os discípulos depois da morte de Jesus, de todo o seu sofrimento e da sua morte. Uma angústia suprema, uma coisa inenarrável, porque nenhum de nós conviveu tão próximos a Ele, então nós nem conseguimos imaginar a suprema angústia em que viveram os apóstolos dessa hora. Então chegam as mulheres e dizem para eles, Jesus ressuscitou. O anjo diz a elas, Jesus ressuscitou, ide dizer a Pedro e aos discípulos que ele vos precede na Galileia. Vão para a Galileia, lá vocês o encontrarão. Então os discípulos se dirigiram para a Galileia. Lá sim era o lugar de pôr as ideias em ordem. Veja, saíram de uma suprema angústia em Jerusalém, os sumos sacerdotes todos alvoroçados, querendo matar todo mundo que seguisse essa doutrina. Você se lembra, queriam matar Lázaro, que Jesus tinha ressuscitado, queriam matar todos os testemunhos que Jesus fizera em Jerusalém. Então, estavam alucinados na busca de matar, de destruir tudo aquilo
que falasse de Jesus em Jerusalém. Então, as mulheres vão dizer aos discípulos e aos apóstolos: vão para a Galileia, saiam daqui, saiam desse ambiente que não vos deixa pensar, que não vos deixa raciocinar. Foram para a Galileia. Então imaginem vocês, eu nunca fui ao Mar da Galileia, que é um grande lago e se alarga bastante em determinados trechos e parece, entre aspas, um mar. Então, vocês viram que até ondas grandes se encapelavam com a força do vento, tal era a grandeza desse lago. Então, ali, à beira do Mar da Galileia. Então, se você esteve à beira do mar, você consegue imaginar, ao amanhecer aquilo, né, toda a paz que aquilo traz, e, além disso, toda a reflexão. Eles foram juntos para a Galileia. Vai dizer no anúncio da ressurreição que estavam Pedro, André, Natanael, alguns discípulos e outros discípulos, cita então, acredita-se 6, 8, até 10 discípulos estavam na Galileia. Então, ali era hora de pôr as ideias em ordem, deles se ajudarem. Por exemplo, a própria lembrança de que Jesus tinha dito a eles que iria sofrer muito por parte dos fariseus, iriam matá-lo, mas ao terceiro dia ressuscitaria. E eles já tinham ouvido o anúncio das mulheres de que Jesus havia ressuscitado. Então já foram para a Galileia com a lembrança do que as mulheres lhe tinham dito. Ele vos precede na Galileia, ele vai adiante de vocês na Galileia. Mas estar na Galileia adiante deles não significava somente que ele iria aparecer depois como apareceu, mas que lá o próprio Deus os iluminaria. Assim como aos discípulos de Emaús, se lembram? Que não reconheceram a Jesus, mas que durante a caminhada o coração se lhes abrasava, eles se sentiam animados pela palavra daquele companheiro que eles arrumaram durante a viagem. Não sabiam que era Jesus até o momento de partir o pão, mas uma coisa eles sentiam que aquela palavra os animava. Assim também, à beira do mar da Galileia, foram para a Galileia, ninguém ficou lá dormindo o tempo todo. Mas é claro, à beira do mar da Galileia, eles que eram pescadores, que tinham conhecidos lá, Pedro residia lá, e João e Tiago também, filhos de Zebedeu, Pedro e André. Lá eles tinham um lugar para ficar. Lá eles saíram dessa angústia de Jerusalém, que, entre aspas, exalava a morte por todos os lados. Jerusalém exalava a morte, exalava ódio, exalava perseguição. Saíram, foram para a Galileia. Lá na Galileia, ele vos precede na Galileia. Agora, esse vos precede não é somente que Jesus apareceu para eles lá à beira do mar de Tiberíades, mas imagine você, eu imagino que às vezes, à beira do mar, naquele silêncio, ou durante as noites, durante as madrugadas, durante as noites de lua cheia, em que se reuniam na beira da praia, e que ficavam ali entre eles, era um grupo restrito, e eles se reuniam para lembrarem-se uns aos outros tudo aquilo que Jesus dissera, fizera, pedira para eles. Então, esse precede na Galileia é muito mais do que aquela aparição que ele fez. Durante o tempo em que eles, entre aspas, que eles esperaram essa aparição de Jesus na Galileia, eles se reuniam à beira do mar da Galileia. Então, imagine você, quando você
se reúne com amigos verdadeiros, amigos fiéis e amigos de fé, e você se senta ali, e eu imagino na beira da praia, né? Isso é envolvente, é cativante pelo silêncio, pela brisa que sopra, tanto espaço vazio na sua frente. Sempre sopra uma brisa, sempre sopra um vento. E aquela brisa, vivendo aqueles amigos, grandes amigos, amigos perfeitos, por tudo que Jesus lhes ensinara, por tudo aquilo que eles viveram. Eles tinham uma amizade perfeita, uma ligação como nunca houvera entre mais dois ou mais amigos. Ali eles viviam também a plenitude da amizade, porque tudo que era de precioso eles tinham ouvido de Jesus. E isso lhes fizera crescer em humanidade, em misericórdia, em verdade e, por consequência, em amizade também. Que alegria quando você se une a amigos que você ama e partilha com eles a palavra de Deus. Fica meditando com isso. Agora, muito mais eles que viveram ali cada dia, cada palavra, então se recordavam mutuamente do que Jesus lhes falara. E isso Jesus os precedia na Galileia. E eles, assim como aos discípulos de Emaús, viviam, se alimentavam da palavra que Jesus lhes tinha dito, agora fora de Jerusalém, fora daquela cidade que exalava a morte por todos os poros. Aqui eles, assim como naquela passagem de Elias, que quando uma brisa suave soprava, Deus passava por ali. Não estava na tempestade, não estava no tumulto, não estava nos trovões, no barulho, mas estava naquela brisa suave. E esse vos precede na Galileia, é isso também. Jesus, aquela brisa suave que soprava, não apenas aquela brisa física, mas aquilo serenava seus corações. E agora que já tinham recebido a notícia do Cristo ressuscitado e que ele ia à frente deles na Galileia, então foram para lá com grande alegria. E lá eles estavam serenos, tranquilos, um lugar para morar na beira do mar da Galileia. E ali Jesus lhes falava ao coração. Não é assim quando a gente lê a Sagrada Escritura, Jesus vai falando devagarinho ao seu coração. Você vai relembrando as palavras que Jesus disse. Às vezes você está até aborrecido, chateado com alguma coisa, ou você para ali diante do sacrário para ouvir Jesus falando naquele silêncio, naquela brisa suave do Espírito que sopra naquele lugar. Ou você para na sua casa, no lugar tranquilo, se senta no quintal, se você tem a graça de ter um quintal com árvores ainda, se senta lá e fica meditando, fica lendo a palavra de Deus. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Aí você, mesmo que você não esteja em paz aquela hora, você vai procurando Jesus. Por que eu não tenho paz? Você prometeu dar a paz a mim, porque eu ainda estou sentindo essa preocupação, essa tristeza, esse medo. Não quero ter medo, eu quero ter paz. Então, Jesus os precedia na Galileia. Jesus foi adiante deles. Quando eles chegaram à Galileia, Jesus já estava lá, claro, em espírito, já estava lá com seu Espírito Santo, e os ia iluminando, os ia fortalecendo, meditando naquele retiro. Foi um grande retiro que eles fizeram depois
da ressurreição de Jesus, sentado à beira do mar da Galileia. Imagine isso, um silêncio total durante as madrugadas ou durante as noites, os momentos em que a praia estava vazia, ali parados, e claro, como amavam muito a Jesus, como foram, entre aspas, os 11 que amaram mais a Jesus. A eleição de Matias veio depois, mas aqueles que amaram mais a Jesus estavam ali à beira do mar da Galileia. Então, esse vos precede na Galileia, ele vai adiante de vocês. Quer dizer, vão lá, ele já está lá. E eles, sim, chegando ao mar da Galileia, sentiram que Jesus estava lá. Não os viam, claro, como na ressurreição, ali depois que ele apareceu, mas os sentiam durante todo o tempo, os iluminando, animando-se uns aos outros. Eu lembrava de uma coisa, Pedro lembrava de outra, João lembrava de outra, André de outra. Eles foram se completando na palavra de Deus naqueles dias que Jesus, e claro, Jesus os iluminava, porque Jesus já estava na Galileia, com sua luz, com a brisa que soprava do Espírito Santo nos seus corações. Vejam, é tudo que um ser humano pode precisar para se recompor, estar num lugar tranquilo, com a palavra de Deus aberta em todos os seus sentidos, a palavra de Deus escancarada, porque narra a Escritura que ali havia 6, 7 pessoas, tinha Natanael, além dos filhos de Zebedeu, Pedro e André, havia mais discípulos, mais 2 ou 3 discípulos. Põe aí um mínimo de 7 pessoas. Embora pudesse ouvir outros, não vi nenhuma narrativa que fala o número exato disso, talvez nem tenha. Então, vejam, 7 ou 8 pessoas ali, durante todo o dia, falando das coisas que aconteceram, se lembraram das ameaças. 3, 4 vezes Jesus tinha dito a eles o anúncio da paixão, o anúncio do sofrimento, da morte de cruz, que ele ressuscitaria. Se lembraram, veja que momento precioso para se lembrar da transfiguração. Moisés e Elias conversando com Jesus. Ou seja, tudo era vivo na presença de deles. Jesus vivia, Moisés e Elias viviam. Eles estavam partilhando ali toda a vida que eles viram, que eles viveram e que eles estavam sentindo, como fiéis discípulos de Jesus, como seus fiéis apóstolos. Quanta coisa havia para partilhar ali à beira do mar da Galileia, quanta coisa, quanta lembrança, quanto mandamento, quantas provas de amor que Jesus lhes fizera durante toda a vida. Se lembrando que nada lhes faltava quando foram enviados em missão. Ali no beira da mar da Galileia também nada lhes faltava. Então não precisavam estar ali preocupados, apenas ali se alimentavam do Jesus que já estava lá. Essa é a palavra das mulheres, ele vos precede, ele vai adiante de vocês na Galileia. Então foram para a Galileia. E depois de algum tempo, não sei quanto, a Escritura não diz, diz apenas que essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos discípulos da Galileia. Lá à beira do mar da Galileia foi a 3ª vez que depois de ressuscitado, Jesus apareceu a eles. Então, quando agora vem a aparição de Jesus, mas ainda estão envolvidos, é claro, pela palavra de Deus. A palavra de Deus ocupava todas as suas mentes, todo o seu tempo. Viviam meditando e falando da palavra de Deus.
tenho certeza que você pensa que tivesse ali, você também faria isso? Ali com seus grandes amigos, 6, 7 amigos, que você sabia que eram de confiança, Judas já tinha dado no pé, logo depois da ceia já tinha dado no pé, sumira. Então, agora estavam só os fiéis, só os grandes amigos de Jesus e os grandes amigos entre si. Sabe, a gente nunca vai conseguir imaginar em plenitude o que aqueles apóstolos viveram, tudo o que eles descobriram ali partilhando a palavra. Se lembra, era a plenitude dos tempos, foi a plenitude da salvação, foi a plenitude também da amizade, foi a plenitude do Espírito Santo, já desde a encarnação do Verbo em Nossa Senhora. Nunca antes o Espírito Santo havia feito uma obra tão grandiosa, tão maravilhosa, tão evidente e tão transformadora como fizera a partir da encarnação do Verbo. Então ali à beira do mar da Galileia, se em Jerusalém transpirava a morte, à beira do mar da Galileia transpirava a vida. E acredito que ali já houvera o anúncio da ressurreição. Ninguém mais havia encontrado o corpo de Jesus. Aí, é claro, ali começaram a se lembrar de que ele faria isso, que ao terceiro dia ressuscitaria. Então ali só tinha vida. Aí começaram, claro, a conversar tudo aquilo que era vida, tudo aquilo que Jesus lhes tinha dito, que viveriam eternamente. Já se começaram a se lembrar da ressurreição da filha de Jairo, da ressurreição de Lázaro, do filho da viúva de Naim. Como é que aquele homem que ressuscitara mortos, para ele não tinha morte, para ele só tinha vida. Os ajudava também isso, a acreditar na ressurreição. Então eles foram moldando, eles foram gestando esse Jesus de vida plena e perfeita em seus corações, que a vida jamais tivera poder sobre ele. Se lembraram também, claro, muito mais do que nós. Eu tenho poder, a minha vida, eu a dou porque eu quero, eu tenho o poder de a dar e de a retomar. Olha, Jesus falou isso. Ele tinha o poder de dar a vida, mas ele podia retomar. Ele provara isso com a ressurreição, especialmente de Lázaro, que havia 4 dias de sepultura. Então não havia limites para a ressurreição. 4 dias de Lázaro ressuscitara, ele passara apenas 3 dias. Uma noite, um dia inteiro, depois uma madrugada. Então, ali, ao beira do mar da Galileia, olhe para esses discípulos, olhe para nós agora, falando de vida, falando que aqueles que creem nele não morrem jamais, que ficou 3 dias no seio da terra, como ele se compara a Jonas, 3 dias e 3 noites no seio do peixe. Então, assim também o Filho do Homem vai ficar 3 dias. Olha, se nós nos lembramos disso, quanto mais os apóstolos e com quanta mais vivacidade, com quanto mais amor, com quanto mais fidelidade eles gestavam essa vida plena e perfeita dentro deles. Ali havia alegria agora, porque Jesus lhes estava iluminando, ele os precedeu na Galileia, ele foi à frente deles. Bendita seja a luz de Deus que os ilumina, que ilumina a nós também. Que o Espírito Santo generosamente desça sobre todos nós nesta hora, ilumine a mim, a vocês, a todos nós. A luz não é privilégio de ninguém, mas Deus
quer que todos tenham essa luz. Que o Espírito Santo nos visite nessa hora, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja para sempre nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor.